né? E a gente está numa era em que tudo é muito rápido. A gente tem informações muito breves, muito rápidas e superficiais. E isso não combina muito com a questão da aromaterapia dos óleos essenciais, porque o conhecimento dos óleos essenciais é muito profundo. O segredo para quem quer começar algumas mudanças é justamente isso, é se abrir e procurar possibilidades. Né? É a gente não se conformar de, por exemplo, eu fiz algo que uma amiga indicou e não deu certo para mim, então não dá, não é para mim. Não, às vezes aquilo ali não é para mim, mas existem tantas possibilidades hoje da gente ir buscar autoconhecimento, ou ir buscar ajuda, né? Uma ajuda terapêutica, ou enfim, milhares de ajudas. Porque na verdade a terapia individual ou em casal, a terapia é um lugar onde a gente abre milhares de portinhas e que a gente vai tendo essas sacadas de o que eu preciso olhar. Né? Eu escuto muita gente, por exemplo, isso tem sido uma fala muito recorrente nas últimas semanas, que as pessoas chegam pra mim e dizem assim, também, né, Roberta, a gente faz terapia uma vida inteira e não muda. Eu falei, cara, vocês estão fazendo terapia pra coisa errada. Não é, na verdade, eu ser clara com o que eu tô falando no meu ponto de vista. É eu ser clara a ponto de eu entender o outro e de eu conseguir aquele gancho, sabe? Não, agora eu prendi a atenção e aí eu tô sendo clara na tua maneira de se comunicar. E aí as pessoas questionam, mas então daí eu vou aprender enneagrama e vou aprender a me comunicar e aí eu vou ter que mudar quem eu sou pra me comunicar com outra pessoa? Olá, pessoal! Hoje vamos gravar mais um episódio para o nosso canal Qualidade de Vida e Bem-Estar. Mas antes, gostaria de pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like e comente o que você está achando das entrevistas com nossos convidados especiais. Hoje nós vamos conversar com Roberta Olsen, que ela é terapeuta integrativa e apaixonada por autoconhecimento. Tudo bem, Roberta? Tudo bom? Já queria te agradecer por me receber aqui na tua casa, que realmente quando a gente entra já tem uma paz, uma tranquilidade. A gente tenta, né? Estar em casa é um pedacinho da gente, né? Então acho que a gente tem que estar com essa vibe afinada. Nós já estávamos até conversando sobre autoconhecimento, sobre transformações, autoestima, enfim. Por onde você acha quando a gente se dá conta que a gente precisa mudar? Por onde a gente deve começar? Então, é um caminho que quando a gente percebe que a gente precisa mudar, a gente já está na mudança. A gente não entendeu ainda, mas a gente já está em movimento de mudança, né? Porque quando cai essa ficha de que algo me incomoda e eu preciso mudar algo, né? Que eu sinto a necessidade de mudar, de transformar alguma coisa que está ali pegando naquela hora, é porque a gente já entrou no fluxo, no processo da mudança. Porque quando a gente não entrou nesse processo ainda, a gente não percebe, né, essas coisas. Então, como a gente estava conversando, né, a gente não abriu ainda a nossa visão, né, a nossa percepção para mudança. Então, quando a gente sente essa vontade, a gente já começou. Mas, assim, existem milhares de maneiras de começar, né? Então, por exemplo, vou te citar o meu exemplo. Eu fiz vários cursos de autoconhecimento e tudo mais, mas eu acabei me abrindo muito para essa questão do autoconhecimento através do yoga. E aí nada numa linha religiosa, nada disso, foi realmente no físico, mas aí no corpo eu consegui ir buscar o foco, e buscar os detalhes, sabe? De coisas que eu não tinha percebido em mim. E aí depois isso vai complementando, né? Com outros estudos, outras ferramentas. Mas assim, ferramentas existem aos montes. Eu acho que o segredo para quem quer começar algumas mudanças é justamente isso. É se abrir e procurar possibilidades. Né? É a gente não se conformar de, por exemplo, eu fiz algo que uma amiga indicou e não deu certo pra mim, então não dá, não é pra mim. Não, às vezes aquilo ali não é pra mim, mas existem tantas possibilidades hoje da gente ir buscar autoconhecimento, ou ir buscar ajuda, né? Uma ajuda terapêutica, ou enfim, milhares de ajudas. Então eu acho que é isso, eu acho que uma dica pra quem quer realmente mudar algo eu sempre falo assim, não é a gente mudar a gente, né? A gente não muda, a gente se aperfeiçoa. Mas mudar a maneira como a gente vive, a maneira como a gente interpreta as coisas, eu acho que é isso, a gente se abrir, porque quando a gente pede, as coisas vêm, né? Quando a gente pede por uma mudança, quando a gente chama por uma mudança, essa mudança vem. Aí a gente precisa estar com olhos de ver, né? E perceber que as coisas vão chegando. E aí então a gente se abrir para isso. Exatamente como tu tá falando, a transformação, ela não é a vida que transforma,
a gente começou a ver de uma outra forma, né? Exatamente. E aí você contou a história que a gente estava falando da questão da aromaterapia. Como que ela entrou na tua vida, e eu achei bem legal, acho que é bem importante a gente comentar como começou para você isso. Então, primeiro, assim, né, o meu primeiro contato com a aromaterapia foi numa época que eu machuquei a minha perna, eu nunca tinha, assim, olhado para óleos, conhecia de ouvir, mas nunca tinha olhado, e eu tive um machucado bem grande na perna e me indicaram, assim, óleos essenciais, né, e usei errado, enfim, tive uma baita intoxicação com óleo essencial na pele, assim, e aí depois, outra pessoa que viu que aí me deu a coordenada correta do óleo. E aí depois eu comprei alguns óleos essenciais, enfim, né? E quando eles chegaram, eu já sabia que aquilo tinha um potencial poderoso. E aí eu fui naquela de buscar na internet, olhar o que tinha, de repente vou ler um livro, vou fazer um curso, né? Rápido, assim, de internet. E aí eu encontrei o meu primeiro curso, que naquela hora eu não tinha entendido que era pra mim ainda, mas achei o curso e o curso começava dali a 10 dias de aromaterapia mesmo, formação para, né, certificação de aromaterapeuta. O curso tinha 6 meses presencial, naquela época era presencial ainda. E aí eu fiquei meio assim, eu falei, mas eu não vou trabalhar com isso, não é a minha área, enfim, né. E aí fui ao shopping, lógico, fui à livraria, quando fui no shopping. E aí, como eu tava te contando, né, tava na sessão de culinária, puxei um livro, o livro do lado caiu literalmente em cima de mim, e aí era um livro de óleos essenciais. Na época até eu tava morando nos Estados Unidos, tava nessa indas e vindas, e o livro era em inglês. E aí os sinais, eu falei, tá, acho que entendi. Entendi, pra mim. Cheguei em casa, comprei o livro, cheguei em casa, fiz a matrícula no curso, e comecei a estudar, e aí foi exatamente no semestre antes de eu me mudar de novo, mas fiz o curso, concluí, né, e aí fiz a parte toda dos atendimentos que eram obrigatórios, né, a gente tinha, era obrigatório para poder certificar, fazer os atendimentos, e aí quando eu comecei a fazer os atendimentos, que eu comecei a trabalhar com o público, né, a gente tinha como se fosse um estágio, né, obrigatório, e aí eu comecei a trabalhar com o público, e aí atendi, assim, algumas semanas, eu olhei aquilo acontecendo, assim, e aí eu falei, acho que estava enganada, e aí eu comecei a atender aos poucos, aí a gente vai atendendo família, e aí eu também fui embora, né, fui morar fora, fiquei mais 5 anos e meio fora, mas aí nessa jornada dos 5 anos fora, é que a coisa começou a se organizar, porque aí eu fui tomar o meu caminho, e aí eu entendi que o meu caminho era dentro das terapias, e aí era ensinar as pessoas, né, tudo que eu já tinha aprendido, e aí era uma terapia que entrou na minha vida assim, sem querer, por acaso, ela entrou e não saiu mais, assim. E aí eu fui passando pelos processos terapêuticos na aromaterapia mesmo, com suporte dos óleos essenciais. E aí as mágicas acontecem, assim. Então é o que eu falo, hoje, apesar do meu trabalho estar misturado com outras coisas, assim, os óleos essenciais para mim é ferramenta-chave de transformação, assim. E sendo uma ferramenta, o óleo essencial, eles têm indicação para estresse, ansiedade, enfim, como funciona essa questão? Como a pessoa identifica qual que ela pode usar, o que ela precisa fazer para ela ter essas informações? Os óleos essenciais, Nália, é muito importante a gente falar isso, que eles têm uma complexidade, assim, muito, muito profunda, né? E a gente está numa era em que tudo é muito rápido. A gente tem informações muito breves, muito rápidas e superficiais. E isso não combina muito com a questão da aromaterapia dos óleos essenciais, porque o conhecimento dos óleos essenciais é muito profundo. E a gente hoje ainda descobre, assim, a gente tem em estudos, diríamos assim, né, uma pequena parte do muito que se sabe do potencial dos óleos essenciais. Então, assim, como eu te falo, eu estudo desde 2017 e cada curso, cada coisa que eu faço, a gente se aprofunda, a gente conhece mais, a gente descobre coisas novas. Então, assim, a gente sozinho, às vezes, né, com a internet ou com um livro, a gente não realmente consegue aprofundar no potencial do óleo essencial. Então, o que eu fiz hoje, né? Existe, o que a gente entende na aromaterapia? Normalmente, quem trabalha com isso acaba buscando um outro viés de trabalho para agregar, né? Então, por exemplo, na formação que eu tive já primeira, que foi uma formação muito boa, a gente teve medicina psicossomática, nós tivemos medicina chinesa. Então, nós tivemos, né, a medicina ayurvédica dentro do curso, para que ali, dentro dessas outras medicinas, a gente tivesse um suporte, assim, de princípio. Como eu vou aplicar uma terapia numa linha, né, de saúde, diríamos assim.
Então, depois, mais tarde, eu vim juntar a aromaterapia com o Enneagrama, porque eu entendi que quando eu olho pelo perfil comportamental das pessoas e eu consigo ter esse contato com a ferida, com o comportamento, enfim, né, com toda essa parte, eu consigo entrar com os óleos essenciais como ferramenta de cura mesmo, de transformação. Então, eu entendo hoje que a maneira mais acertada, né, assertiva de a gente usar óleos essenciais é procurar um profissional que entenda. Porque aí ele vai olhar, eu sempre falo assim, ó, a gente pode até saber, ler num livro, o potencial daquele óleo essencial, né? Só que eu tenho que entender também do indivíduo, porque eu tenho que casar essas duas coisas. Então, por exemplo, quando eu falo pra ti usar determinado óleo essencial, eu não tô te dando aquele óleo essencial pelo óleo essencial. Eu tô te entregando aquele óleo essencial pelo que a Dinara precisa. É mais profundo. Realmente. Exatamente. Então, o que eu olho, né? A gente fala isso na terapia floral, a gente fala a mesma coisa, né? O Dr. Bach, que foi o fundador das fundadoras, assim, a gente fala que ele canalizou, né? Não foi ele que inventou. Mas ele já trazia isso, né? O floral, ele fala a mesma coisa que a aromaterapia fala e que muitas outras práticas, né, integrativas trabalham. A gente não olha para o remédio, né? Porque aquilo é o remédio no sentido da cura. A gente olha para a pessoa, então a gente olha para o indivíduo. Então, a partir do que tu me traz enquanto indivíduo, da tua necessidade, da tua dor, do teu caminho de transformação, aí eu vou entender quais são os óleos essenciais, quais são os florais, que vão te ajudar no teu caminho. Então, isso acontece muito de, me indicaram um óleo, cara, não gostei do óleo, não funcionou, deu até um ruim. Exatamente, porque isso tá falando do teu emocional, sabe? Do teu estado, do teu momento. Então, a gente queria aplicar o que hoje se entende como um tudo para todo mundo. Não funciona. Não vai funcionar, porque são as coisas da natureza, né? E aí cada um é um. Cada indivíduo já fala, a palavra já diz, né? Individual. Então, nessas terapias todas, a gente olha para as pessoas, a gente não olha para a ferramenta. Então, a ferramenta entra como ferramenta. E é muito personalizado para cada um, né? Exatamente. Não tem como ser diferente. Então a gente tem hoje, né, quando eu recebo as pessoas no consultório, quando alguém me pergunta, é muito isso, né? Me dá uma dica para minha dor de cabeça. Daí eu falo, gente, mas que horas essa dor de cabeça? Essa dor de cabeça é todo dia? Essa dor de cabeça é quando tu vai pro trabalho? Essa dor de cabeça é quando tu tá voltando para casa? Essa dor de cabeça tem 40 anos? Essa dor de cabeça é hoje? Porque se ela for uma dor de cabeça hoje, tá tudo bem a gente ir lá usar um óleo essencial pontualmente, como a gente até usa um remédio, né? Porque isso é importante a gente falar também, que ali naquele vidrinho, existe uma química, né, orgânica, mas existe como a química dos medicamentos, né, os fitoterápicos, por exemplo. Então ele vai funcionar na parte biológica, diríamos assim, né, ele se conecta lá com nossos neurônios e por isso ele mexe no nosso emocional, ele cai na nossa corrente sanguínea e por isso ele atua em inflamações, em dores, então assim, existe uma parte dos óleos essenciais que parece que virou tudo muito místico, sabe, e não é. Não, a questão não é só essa. Os óleos essenciais têm a parte vibracional das plantas, e aí por isso, né, eu brinco, por exemplo, quando tu anda descalço, tá com o pé na grama. Existe ali uma medicina vibracional que a gente se sente bem quando a gente se conecta, quando a gente toma um banho de mar, quando a gente pisa na grama. Então essa parte vibracional, os óleos essenciais também traz, porque ele tá trazendo isso, a essência da planta. Mas existe sim a parte mecânica ali, né, biológica e química que a gente vai trabalhar. Então, se é uma dor de cabeça hoje, eu vou te dizer, usa esse aqui que ele é analgésico, vai a dor de cabeça, beleza. Agora, quando tu me diz, eu tenho uma dor de cabeça há 15 anos, e aí a gente precisa olhar o que é essa dor de cabeça. Porque senão eu simplesmente vou tirar um remédio, né, a baguinha lá do remédio, vou colocar um óleo essencial e a gente vai estar repetindo o mesmo ciclo. E aí a gente precisa começar a olhar o que é essa dor de cabeça. Porque essa dor de cabeça está me dizendo alguma coisa. Então é isso que eu digo que é a complexidade não só dos óleos essenciais, mas das terapias integrativas. Porque daí eu olho o integral, né? Eu não estou olhando só a dor de cabeça. Eu estou olhando a Dinara. E aí eu entendo o que é aquela dor de cabeça. E aí às vezes as pessoas me perguntam, mas eu estava usando óleo analgésico tal. Daí eu falo, gente, mas calma, a gente pode usar o analgésico para dor. Só que a gente usa outros recursos para eu entender lá no princípio daquela dor o que eu preciso olhar. Então é muito mais profundo. É muito mais profundo. Beta, nós estávamos conversando sobre também autoconhecimento, autoestima, e no teu Instagram você passa muito essas informações, e muito claras, né? Tanto que eu falei, eu vejo todos os teus Instagrams e eu entendo.
como você despertou para isso? Da onde veio essa Roberta? Né, que também começou a cuidar do autoconhecimento, de tudo. Porque às vezes a gente fica procurando, tem gente que demora muito tempo, né, para começar a entender o porquê. Para você, pelo que a gente estava conversando, foi muito cedo, né, que veio muito cedo em relação a isso. Foi. Mas quando que você viu essa necessidade? Sim. Como a gente estava conversando, né, veio muito cedo, eu acho que o perfil da gente já fala muito sobre isso. Então, assim, eu sempre fui muito curiosa, e eu sempre tive essa curiosidade de entender o sentido das coisas, assim, né? Por que as coisas acontecem. Então, que nem eu contei pra ti, né? A minha avó já trabalhava no centro espírita, então desde muito novinha eu gostava de assistir as doutrinas. E eu ia mesmo nos trabalhos, enfim, aquilo me encantava de uma maneira assim... Tá, né? Não é coisa da minha cabeça que existe algo mais do que eu não consigo perceber, né? Então começou realmente desde muito novinha, assim. E aí eu vim nessa... Eu gosto muito de estudar, né? Gosto de estudar o que gosto de estudar. Mas então sempre fui muito assim, sempre fui muito do livro, sempre fui muito de entender, sempre fui muito de buscar. Então acho que realmente foi muito nova esse despertar da curiosidade, mas de entender mais as coisas, assim, no externo, né? Mas também muito nova, eu comecei com 17 anos a trabalhar com a minha família. E aí nessas questões, né, nas questões familiares, nas questões do meu trabalho, de eu descobrir o que eu iria fazer. Como uma boa curiosa, eu passei por várias faculdades no início, né? E senti um desencontro em muitos lugares onde eu estava. Também, desde muito nova, eu já queria ir embora, eu já queria morar em outro lugar, porque eu achava assim que tinha um mundo para eu conhecer e o que eu estava fazendo aqui. Então, essas questões de eu me questionar e eu ver que existia muito mais coisa do que eu conseguia perceber, né? Nos olhos aqui da matéria, foi o que acabou me despertando para esse entendimento, essa curiosidade de entender. E aí, quando... eu encontrei daí o Enneagrama, que foi ali aos 21, mais ou menos, né, 2007, que eu estava mais ou menos com essa idade, e que aí realmente falava sobre isso, sobre questões comportamentais, né, perfis de comportamento, e aí com essa profundidade de explicar como aquele perfil se forma, e aí a gente volta lá na nossa criança, né, como foi a nossa infância, qual foi o nosso padrão familiar para que a gente precisasse criar aquela defesa. Então a gente começa a ir em lugares muito profundos. E claro, quando a gente tem uma ferramenta que te descreve, e aí tu começa na descrição da ferramenta entender os teus pais, entender os teus irmãos, entender o vizinho, entender, sabe? Porque ele descreve comportamentos. Então quando a gente ouve essa questão do comportamento, isso acende uma luz assim, que tu fala alguma coisa resposta. Aqui. Começam a vir as respostas, né? E aí, quando a gente tem essa curiosidade, essa abertura para entender o que aquilo tá falando da gente, eu digo que sim, que é um caminho sem volta. Mas eu acho que foi isso, assim, foram as questões que me incomodavam de eu querer entender isso, e aí de eu conseguir encontrar nessas ferramentas ajudas. É o que eu sempre falo, né? Nenhuma ferramenta dessa é milagre. Literalmente é isso, eu acho que é o nome certo, são ferramentas. E aí a gente sabendo buscar, e assim, Dinara, eu estudei milhares de ferramentas que hoje eu não uso, porque eu entendi que não era a minha praia. Fui lá, conheci e ótimo, tive a experiência, mas não é o que eu uso hoje para atender ou até para mim. Então eu acho que isso é a gente se abrir e buscar. Mas o que me despertou foi isso mesmo, foi a situação do dia a dia. Não foi nada mágico, não foi nada, sabe, excepcional. Eu acho que foi essa questão mesmo do incômodo de eu precisar resolver aquilo de alguma maneira e aí eu ir buscar uma solução. Quando a gente começa a se descobrir, a gente quer uma transformação, né? Tem que ter um plano de ação. Qual é a ferramenta que você acha que poderia iniciar isso? Uma das ferramentas hoje que eu tenho de trabalho é o Enneagrama, que é como eu te falei, né? Ele é uma ferramenta bem complexa, ele é bem profunda, mas a gente consegue trabalhar ele em vários níveis, sabe? Então hoje, por exemplo, até aquele programa que eu te passei, que é o Lidere-se, que hoje é um dos meus trabalhos também. Eu não digo nunca trabalho principal, porque eu trabalho em várias frentes, então todos para mim são importantes e principais, né? Mas esse trabalho do Lidere-se, por exemplo, que eu estou desenvolvendo com a minha irmã, daí que eu falei que o corporativo correu atrás de mim de volta, foi exatamente sobre isso. O que a gente entendeu? Quando a gente fala em empresas, lideranças, a gente está muito, às vezes, na camada superficial desse autoconhecimento. E aí nós criamos esse programa justamente para ser um olhar, assim, eu digo, as pessoas vão lá, molham um pezinho no autoconhecimento, e aí depois essa porta se abre porque não dá mais para desver o que está visto. Então, por que eu gosto do Enneagrama para esse começo? Porque a gente consegue trabalhar o Enneagrama em muitos níveis, em muitas camadas. Então, por exemplo, né, lá no Lidere-se a gente tem esse programa que a gente fala de liderança. E aí são lideranças para líderes de equipes, empresas, ou para pessoas que querem se liderar.
Que se a gente não se lidera, a gente não lidera nada, né? Então, a gente se compreender e se liderar e se posicionar, né? Porque a gente acha muito isso, né? Não, estudar liderança é se eu tenho uma empresa. Não, estudar liderança é muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal. Porque a gente está falando de posicionamento, a gente está falando, né, de como eu vou fazer as minhas escolhas. Liderar é isso, né? Como eu vou escolher as melhores escolhas, aproveitar as melhores oportunidades e me relacionar da melhor maneira, né? E aí a gente criou esse programa que a gente fala exatamente sobre isso. Então, como é que a gente trabalha isso? Como é que eu trabalho lá? E aí, te mostrando o mapa, né? Um desenho. A gente entrega para as pessoas um teste antes de competências emocionais. E aí essas pessoas respondem esse teste. E aí eu individualmente, de novo, né? Venho lá um por um, eu recebo esse teste, essa resposta. E aí eu, de acordo com esse teste, que é um teste bem profundo, assim... Aí eu pego essas competências emocionais principais, eu desenvolvo uma devolutiva, onde ela traz ali competências emocionais e também ela traz os pontos de tensão, que é onde o bicho começa a pegar. E aí eu trago de uma maneira, assim, sempre muito leve, né? Sempre tentando, assim, eu não gosto muito de ferramentas que entram muito na crítica e fica nisso, né? No comportamental muito estereotipado. Dar outro lado, né? Então eu faço essa devolutiva, assim, com todo amor e carinho, eu paro, leio, faço o texto, mostrando isso para a pessoa, qual é todo o potencial que ela pode atingir, porque ela tem aqueles talentos, ela tem aquelas competências emocionais na caixinha de ferramenta, mas, por outro lado, eu também trago os pontos de tensão, o que precisa ser melhorado, o que quando a gente está no estresse, né, a coisa começa a pegar, porque é nesses lugares que a gente começa a ter problema de comunicação. Então, enfim, então a gente traz esse lado. E aí lá no programa, né, que é o mais curto, digamos assim, é um evento de 8 horas, é uma imersão de 8 horas, eu passo pelo Eneagrama, superficialmente, assim, digamos assim, no nível 1 da ferramenta, para as pessoas terem esse primeiro contato, e aí depois que elas têm esse primeiro contato que elas ouvem, eu já boto o pessoal para trabalhar mesmo, né? Fazendo ali anotações, exercícios para se perceber, então eu coloco muitas pessoas nesse lugar de eu tô falando algo para ti, e eu peço mesmo, né, para as pessoas, eu dou um exercício ali em sala, para que as pessoas façam essas anotações. Eu me percebi aqui, isso aqui é meu, isso aqui é muito fulano, que daí eu tenho problema de comunicação, então a gente já bota mesmo o pessoal para trabalhar. E aí depois que a gente faz toda essa parte, né, do mais teórico, aí eu venho com as devolutivas e as pessoas leem sobre elas. E aí, isso é um momento, assim, ó, mágico, eu digo, é o momento que eu mais amo, eu fico na frente da sala só olhando e parece que eu vejo, assim, cabecinhas explodindo, assim, é muito legal. Então, esse é o primeiro passo, tem muita gente ali que vem pela questão da liderança e não imagina que essa revolução de autoconhecimento vai acontecer, e isso é só ali bem o comecinho, né, porque eu falo o que dá ali em 3 horas de Eneagrama, mas já é uma coisa, assim, que as pessoas já olham e já entendem muitas coisas. É por isso que em casa tá dando ruim por isso, é por isso que na minha empresa eu não consigo me comunicar com tal pessoa, ou porque que a minha equipe não tá se encaixando, porque os perfis são muito diferentes. Então é uma maneira muito rápida de eu me conhecer e conhecer o outro. Primeira percepção, né? Então, por isso é que é uma ferramenta que para mim é tão especial. E aí esse trabalho é muito legal, porque a gente fala sobre autoconhecimento durante a manhã, e aí durante a tarde a minha irmã vem daí com a bagagem mesmo de liderança e empresarial, e aí a gente ajuda as pessoas dentro daquelas competências e dos pontos de tensão, a gente ajuda as pessoas a criar pelo menos um plano de ação inicial, para que elas saiam dali. A gente brinca muito, assim, o evento normalmente é no sábado. Então, assim, o plano é feito no sábado, segunda-feira a gente quer saber o que essa pessoa vai implementar. Pode ser uma pequena mudança na comunicação dela, ou como é que ela vai trabalhar com uma equipe de uma maneira diferente, ou o que ela vai fazer por ela para dar o próximo passo de autoconhecimento. Então, para mim, o Eneagrama é uma ferramenta muito prática de a gente fazer essa entrada no autoconhecimento, mas ela vai trabalhando até níveis muito profundos, assim. Então, é uma questão de realmente o que eu estou procurando dentro da ferramenta para me aprofundar em mim mesmo. E a questão que a gente estava falando também da comunicação, né? A gente às vezes acha que a gente se comunica bem, né? Se tu perguntar às vezes para 10 pessoas, 8 vão dizer, eu me comunico bem. E por que as outras pessoas não entendem? Né? Às vezes o que tu quer dizer. E eu acho isso sensacional, porque eu sempre disse, gente, eu acho que eu me comunico bem, mas eu falo mais a pessoa. Até em casa, às vezes, né? Até em casa mesmo, com a própria família. Quando a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra. Eu falei, gente, mas eu fui muito clara. Foi clara
tua percepção, né? Na percepção do outro, às vezes é uma forma totalmente diferente de entender. Então, e aí, se a gente olha nessa questão do autoconhecimento, eu tenho um feedzinho que eu gravei esses dias que fala exatamente sobre isso, né? E aí, o que a gente tem que entender? Na verdade, a comunicação, elas são duas pessoas na comunicação, né? E quando tu trouxesse uma fala muito recorrente, muito comum, que a gente fala assim, ó, ai, mas eu fui tão clara. E aí, o que acontece, né? O que é esse muito claro? Esse muito claro é no que é óbvio, no que é claro pra mim. Só que às vezes eu tenho um perfil comportamental do outro lado que é totalmente diferente do meu. Então, por exemplo, eu também sou muito objetiva e o meu raciocínio é muito rápido. Então, o que eu acho que é claro pra mim, eu talvez tenha uma outra pessoa... Eu passo isso em casa, né? O meu marido tem um perfil muito diferente do meu nesse sentido. Exemplos da vida prática. Sim. Então, por exemplo, às vezes eu falo pra ele algo e ele tá ainda lá na primeira frase que eu falei que ele tá processando, porque ele é mais do planejado e ele também tem uma questão de, por exemplo, né? Ele tá lá no centro emocional. Então, ele é muito do sentir. Então, se ele não gostou do que eu trouxe também, aquilo já é uma barreira. Já bloqueia. E eu tô fora do centro emocional, né? Então, pra mim, é o que é prático, sabe? É o que vai me trazer uma solução. É, assim, um pouco do que tem que ser feito. Então, a gente tem entendimento das coisas diferentes. Então, às vezes, eu vejo que a gente se comunica e ele fala assim pra mim, ai, tu é muito prática, como se isso fosse um problema, o que pra mim é uma solução. Exatamente. Pra ele, às vezes, é um problema. E aí, é nessa questão dos perfis serem diferentes que a gente começa com os problemas de comunicação. Porque isso é muito comum, as pessoas dizem, né, mas eu fui tão clara. Mas tu foi clara pra quem? Porque, na verdade, quando a gente começa a se comunicar bem, é quando a gente consegue perceber o outro. E aí, por exemplo, eu percebo, a Dinara é uma mais emocional. Eu posso não saber a fundo o teu tipo do enneagrama, ou enfim, mas eu já consegui pescar que o teu perfil é mais emocional. Então, eu começo a ter uma comunicação contigo, que eu passo o mesmo recado, mas eu digo assim, ó, tá, Dinara, mas e como é que tá tudo bem? Mas o que tu entendeu? Então, vamos aqui revisar juntas. Porque às vezes o emocional precisa disso, né? De eu pegar mais na mão, de eu ter esse contato. Porque isso é uma necessidade. Então, isso é uma boa comunicação. Não é, na verdade, eu ser clara com o que eu tô falando no meu ponto de vista. É eu ser clara a ponto de eu entender o outro e de eu conseguir aquele gancho, sabe? Não, agora eu prendi a atenção e aí eu tô sendo clara na tua maneira de se comunicar. E aí as pessoas questionam, mas não, daí eu vou aprender enneagrama e vou aprender a me comunicar e aí eu vou ter que mudar quem eu sou para me comunicar com outra pessoa? Não. O recado é o mesmo. Eu continuo tendo a mesma posição, eu continuo querendo as mesmas coisas, só que eu consigo entender como eu vou alcançar o outro. E aí eu passo a ter, de fato, uma comunicação efetiva. Então, e aí isso, olhando as pessoas vivenciarem isso, é muito mágico. A gente teve a última turma agora. Tinha já um senhor, né? E aí ele tava ali totalmente compenetrado, ele só dizia assim pra mim, eu vou fazer muitas perguntas hoje. Daí eu falei, adoro, porque eu já adoro gente que pergunta. E aí, no final, eu fui explicando e tal, e aí, logo depois que a gente terminou o enneagrama, ele leu a devolutiva dele, e aí ele olhou pra mim e ele falou assim, cara, agora eu entendi porque que semana passada eu perdi uma funcionária. Daí eu falei, conta mais sobre isso. Daí ele falou, eu tava dando um feedback pra ela, ele totalmente mental e na razão e técnico, né? E aí ele falou dele, disse, agora eu entendi que ela não gostou do que eu disse. Aí ele falou, eu percebi que ela numa hora travou e dali não foi mais. Ele disse, mas eu não tinha conseguido entender o motivo, porque eu tava sendo claro, eu tava sendo objetivo, eu tava, né? E aí ele disse, agora eu entendi, ela não gostou do que eu falei. E quando ela não gostou, bloqueou. Acabou a comunicação, acabou o recado. E aí ele falou, e agora eu entendi que eu perdi uma boa funcionária, uma boa pessoa na minha equipe, porque eu não consegui ter essa percepção que ela não estava gostando do que eu estava dizendo. Aí ele disse, segunda-feira eu vou chegar na minha equipe e eu vou olhar para todo mundo de novo. E aí agora eu vou ver como eu vou me comunicar com as pessoas. É isso pra mim, eu vou embora assim. Ganhei o dia. Eu vou embora assim, meu Deus. Em questão da comunicação, eu acho assim que tanto pro líder quanto gestor, enfim, dono de empresa, é muito difícil também entender. Eu fico feliz quando as pessoas buscam, né, esse conhecimento para poder lidar com seus funcionários, enfim, parceiros. Mas é difícil porque assim, quando a gente vai para a empresa, tu já vai com uma cultura. Cada um tem uma cultura, né? Cada um tem uma forma de ser, cada um tem um valor. Aí tu chega dentro de uma empresa, que ela tem que ter uma cultura bem enraizada e bem forte, porque tu tem que unir
tudo num ecossistema só e fazer as pessoas entenderem. Então, realmente, assim, a comunicação, quando o gestor se preocupa com isso, né, em tentar entender o perfil de cada profissional, independente da área, porque geralmente quem trabalha no financeiro é mais calado, quem trabalha no comercial já verbaliza mais. É exatamente isso, eu acho que gera o sucesso da empresa. Na verdade, geralmente quando ele tem essa procura, essa preocupação com o outro. Como é que a gente pode entender isso, né? E aí, tudo isso a gente tá falando aqui de empresas, negócios, mas tudo isso é bem-estar, né? Porque aí estamos todos bem. Exatamente. Mas só pra gente entender o que acontece, né? Hoje a gente tem uma cultura nas empresas que tá graças, né? A todos os movimentos aí do universo estão mudando. Então as pessoas estão sim buscando mais autoconhecimento. As empresas hoje estão falando de cuidar de pessoas, né? Porque a verdade seja dita, a gente tem um negócio ali que precisa se manter. Então a gente precisa olhar para números, precisa olhar para rendimento. Fui numa palestra muito legal nesse evento que tem aqui do Summit, que tem aqui de 3 dias. E eu ouvi uma fala que me marcou muito, que ele fala assim, ó, a felicidade para as empresas traz dinheiro. E aí ele falou, às vezes as pessoas não gostam de ouvir isso, os RHs, enfim, né, que estão ainda mais engessados. Ele disse, as empresas falam, ai, não fala isso. Daí ele disse, mas isso é verdade. Ele disse, quando eu invisto na empresa para cuidar de pessoas e as minhas pessoas na empresa estão bem, porque elas estão sendo olhadas como pessoas, a empresa rende mais. Fato. E aí eu tenho pessoas mais felizes, né? Não adianta, por exemplo, eu querer que uma pessoa, que nem a gente tinha aquelas frases, né? Ai, tem que vestir a camisa da empresa. Ai, enfim, né? A gente só consegue fazer com que as pessoas façam de fato isso se elas estão integradas na empresa. E aí, que nem tu falou, a não ser que eu pegue alguém que está começando num estágio que aí não tem ainda uma cultura, né, dentro da empresa ou dentro do mercado de trabalho, mas cada um vem, e não é só a cultura de outra empresa, é a nossa referência familiar, a nossa referência pessoal que está entrando na empresa. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que as empresas estão investindo em pessoas, fazendo treinamento como o curso de Enneagrama, como outras ferramentas que tem por aí, né? Eu sou suspeita porque eu acho que tem outras ferramentas que elas são um pouco mais rasas, mas é um ótimo começo para quem vai trabalhar no RH, tá ótimo. Mas a gente poder se aprofundar nisso, né? Então hoje qual é o meu trabalho, por exemplo? É lá no Lidere, se as pessoas terem essa primeira experiência, mas depois que sim eu consiga entrar nas empresas para fazer um trabalho com as equipes, com os líderes, né? Aprofundar no Enneagrama e depois aprofundar nesse trabalho. Ah, então a gente vai se ver uma vez a cada mês e a gente trabalhar com a equipe, né? Pra gente alinhar um trabalho consistente. E aí, quando tu trouxesse isso das empresas, da comunicação, o que acontece? Hoje tudo é muito rápido, né? A gente tá numa era que tudo é correndo, tudo é muito rápido. Então, por exemplo, se tu for perguntar hoje em empresas grandes, tá? Ah, qual é o processo de integração de vocês quando uma pessoa entra? Na teoria, deveria ser, ela vai passar por todos os setores, ela vai conhecer todo mundo. Balela, ela não faz isso. Então, assim, às vezes, quando muito a empresa tem uma apresentação de 1 hora, tipo, online, para tu conhecer a empresa. Então, isso são as falhas de comunicação e as conversas, né? Então, ontem também gravei um vídeo e recebi um comentário super legal ali no Instagram sobre um líder que deixou um comentário bem legal, que ele fala sobre isso. Ele diz, cada pessoa que entra na empresa, eu sento com essa pessoa e nós fazemos contratos, que não são contratos no papel, mas são contratos de acordos. Que a gente faz entre nós dois, quem entra, né? Então, ele como líder expõe qual é a expectativa dele, como ele trabalha, o que ele quer daquela pessoa, e ele faz com que a pessoa também coloque nesse contrato o que ela está esperando da empresa, o que ela está esperando dele quanto líder, e o que ela está trazendo ali. Porque aí é só essa conversa inicial, ela já alinha expectativas, evita frustrações, e ela te dá uma documentação quase que para tu trabalhar o posterior, né? Então, quando tu vai fazer uma cobrança de porque a pessoa não tá naquele lugar que foi combinado, a gente tem essa conversa prévia. Porque muitas vezes a história da comunicação, quando às vezes um gestor, um líder, ou um marido, ou a esposa, né, fala de algo que não tá satisfatório, ou que não tá alcançando a minha expectativa, o outro às vezes tem dificuldade de entender o que é aquela frustração. Porque, de novo, o que é frustrante para ti não é frustrante para mim. Então, quando a gente tem essas conversas prévias, a gente tem esses acordos, né, esses contratos bem feitos, e que daí também o líder, né, ou a gente na vida pessoal, consegue entender também, por exemplo, né, às vezes para alguém alcançar uma meta, a pessoa precisa de ferramentas. Aquilo que a gente falou das ferramentas, né? E aí, talvez a empresa não tenha aquela ferramenta bem estabelecida.
Então, se nessa primeira conversa eu tenho bem estabelecido o que eu quero de um lado e de outro lado, e aí eu olho o que eu preciso ter para que aquilo seja alcançado, aí um líder consegue saber, tá, mas para a pessoa me entregar isso, ela tem que ter tal ferramenta que hoje não tem. É exatamente na vida pessoal, é isso. Por exemplo, é uma coisa que as pessoas são super resistentes. Terapia de casal. Todo mundo fala, terapia de casal. Quando o casamento estiver ruim, eu faço. Ou dizer, pior escolha. Eu tinha uma amiga que ela dizia assim, terapia de casal a gente faz pra ter certeza que precisa separar. Então, e aí, olha o poder da escolha. O poder da escolha, exatamente. O poder da escolha, porque na verdade a terapia individual ou em casal, a terapia é um lugar onde a gente abre milhares de portinhas e que a gente vai tendo essas sacadas de o que eu preciso olhar. Né? Eu escuto muita gente, por exemplo, isso tem sido uma fala muito recorrente nas últimas semanas, que as pessoas chegam pra mim e dizem assim, também, né, Roberta, a gente faz terapia uma vida inteira e não muda. Eu falei, cara, vocês estão fazendo terapia pra coisa errada? Exatamente. E as pessoas fazem como assim? Eu falei, quando a gente tenta fazer terapia pra mudar algo que é nosso, que é natural, sabe? Que é, muitas vezes, um talento que a gente tem, sabe? Alguma coisa que é muito, muito tua, assim. E aí, às vezes, a gente simplesmente é diferente dos outros que estão em volta da gente. E aí a gente passa a achar que a gente tá errado, que aquilo é ruim. E na verdade não, a gente precisa fazer terapia pra gente entender quem a gente é, pra gente explorar assim ao máximo o nosso potencial e pra que daí sim a gente arrume algumas coisas, porque claro, ninguém é perfeito. Sim. Então quando às vezes as pessoas perguntam assim pra mim, do Enneagrama, por exemplo, né? Mas qual que é o melhor tipo do Enneagrama? Eu falo, gente, nenhum. É um tipo bem evoluído, esse é o melhor tipo. É o tipo que se conhece. Porque cada perfil vai trazer pra gente, assim, coisas maravilhosas. E, claro, as sombras também estão ali. Todo mundo tem. Então, não é nenhum tipo não tem o seu lado sombra, né? Que precisa ser trabalhado. Então, pra mim, o melhor tipo é aquele que se conhece. Sem dúvida. Porque aí ele sabe como usar a potência e sabe como controlar o que ele tem que ser controlado, que tem que ser aparado, né? As arestas ali que precisam ser aparadas. Então, tem muito isso. Então, quando a gente tem essas conversas, seja no trabalho, seja em casa, né? E aí eu falei da terapia de casal, eu acho que todo lugar tinha que ter terapia, né? Na empresa tinha que ter terapia de empresa, em casa tinha que ter terapia de casal, a gente individual tinha que ter terapia, porque abre um espaço. Eu e meu marido, a gente fez terapia 1 ano e meio juntos, né? Não tínhamos nenhum problema e a gente resolveu justamente fazer porque a gente não estava numa fase problemática. E aí a gente falou, cara, vamos testar, vamos ver qual é. Eu sempre fiz terapia, né? E terapeuta tem que ter terapia. Então a gente fez e abriu um espaço, assim, na área de conversa. E não só o espaço de ter conversa, mas tópicos que a gente não teria no dia a dia. Que tu não Porque, senta pra claro, conversar, né? quando tem um mediador ali que ela percebe coisas ali, né? E aí ela traz alguns detalhes que ela percebe pra conversa. A gente começou a conversar sobre coisas que a gente nunca conversaria. E aí, claro que aquilo não para ali, né? Então a gente tinha 1 hora de terapia, a gente desligava a terapia, a gente fazia em casa, cada um num quarto, porque a gente estava ainda na história, a gente fazia online, né? E aí a gente acabava a terapia e a conversa ia até altas horas da noite. Porque aí aquilo trazia algo, sabe? Que a gente não tinha olhado, que a gente nunca tinha conversado. Ou uma fala que o outro traz que a gente diz, nunca ouvi ele falar sobre isso, né? Ou nunca ouvi ela falar sobre isso. Então isso abre muitos espaços, né, da gente se conhecer, enfim, da gente poder realmente conversar sobre coisas que rotineiramente não seriam conversadas. E aí a gente tem muito essa resistência da terapia, porque a gente agora tá começando a melhorar. Mas aquela coisa, né, fazer terapia é coisa de gente problemática, enfim, né? Eu não tenho nenhum problema, pra que eu vou fazer terapia? E a terapia, ela é um dos processos de autoconhecimento. Pra todos, né? Então a gente tem milhares de formas, né, de fazer terapia. Então, o que a gente estava falando lá no começo da liderança, porque as coisas vão se misturando, né? Como eu venho de uma empresa familiar, então pra mim tudo fica misturado. Mas é isso, eu acho que são os relacionamentos, a comunicação, e isso se aplica, é legal a gente ter essa mistura na conversa, porque pra gente fazer as pessoas entenderem que quando um líder está se aprofundando no autoconhecimento, isso na casa dele vai reverberar. Com certeza. Quando eu tô fazendo uma terapia de casal pra minha vida familiar, isso na minha empresa vai reverberar. Porque não tem como a gente separar. A gente até separa assim, né? É claro que a gente é muito mais autêntico, às vezes, em casa do que a gente pode ser na empresa. São outras relações. Mas o fato de a gente estar olhando pra gente, ou no ambiente profissional, ou no ambiente pessoal, isso vai reverberar num outro lugar, porque isso fala sobre a gente. E a forma que tu lida com pessoas, né?
Eu acho que quando tu começa a entender e melhorar o teu tratamento independente, se é em casa, se é na empresa, se é na rua, ele muda. Ele muda a tua visão, ele muda o teu campo de visão. A gente, eu acho que fica até mais solidário. Por isso, realmente, eu acho que a terapia ela deveria ser obrigatória. Porque as pessoas, elas veem... Hoje, como você falou, a gente está no dia a dia, essa correria, as pessoas pensam em si no que elas têm que fazer, né? Mas, enfim, quando tu começa a entender o teu melhor, tu passa isso, tu transmite isso, né? E isso vai para todos. Uma coisa, agora se confundindo que eu queria comentar, que a gente estava falando da questão das metas, né? De empresa, que a gente vai lá e coloca metas. Aí teve uma parceira que a gente trabalha que ela diz assim, Dinara, eu bloqueio quando eu tenho meta. Como assim? Ela disse, não, se colocar que eu tenho que atingir um nível X, o valor X, eu bloqueio. E eu falei, mas como é que faz? Para mim tem que ser feito de uma outra forma. Eu tenho que colocar passos, eu preciso fazer então em serviços isso, mas não me coloque números. Que números eu vou bloquear? É uma forma de atingir, de tu conversar, não, então vamos tentar fazer com você de uma outra forma que você consiga atingir as tuas metas. É porque, na verdade, as metas, é isso que eu falo, né? É porque a gente entrou num sistema muito engessado de tudo. E aí isso foi pra nossa vida pessoal e pra nossa vida profissional, né? Então, por exemplo, a mesma coisa, a gente dentro de um casamento, a gente também tem metas. Sim. Tem a listinha ali, né? Principalmente de estar bem, né? Porque essa meta, acho que maior pra mim do casamento, né? Dos relacionamentos é essa. Mas, enfim, a gente tem daí estereotipado várias coisas. Então, por exemplo, a gente vem, né, de uma geração, não gosto de falar isso, né? Mas enfim, mas é um fato. Mas a gente vem de uma criação em que a gente tinha muitas... A gente tinha um caderninho de normas, né? Ah, então a gente com tal idade a gente tinha uma faculdade, e aí a gente casa, e a gente tem filhos, e aí a mulher tem que fazer isso, e aí o homem tem que fazer aquilo. Então a gente vem realmente de um ensinamento que hoje, assim, em poucas gerações a gente está quebrando muitos paradigmas, né? A gente está quebrando milhares de padrões. E aí as terapias estão vindo muito para auxiliar isso, né? Porque hoje a gente fala mais abertamente sobre isso. Então, de novo, a história da terapia como suporte de transformação. Porque é autoconhecimento, né? A gente não transforma nada se a gente não se conhece. E aí, o que está acontecendo agora? São muitos padrões quebrados, né? Estamos hoje aqui nós duas mulheres, né? Falando sobre isso, coisa que 2 gerações atrás isso não existia. Ou era raridade e aí era uma aberração, né? Era uma afronta, uma mulher fazer determinada coisa. E tudo isso passa pelo autoconhecimento. Então, quando a gente tem essa abertura e quando a gente tem esse espaço e quando a gente tem essa percepção, daí tu trouxe, né? Ah, a minha liderada não consegue falar sobre números. Mas e se eu falar para ela sobre metas de outras coisas, de como ela tem que atender um cliente, de como a gente como empresa tem que chegar, ela muito provavelmente está no centro emocional total, né? Porque se ela não consegue falar sobre metas, ela não está nem no campo racional e nem no campo do corpo, que a gente fala que é o de executor, né? Porque o executor, de alguma maneira, ele ainda lida com metas, assim. Sim. Porque ele sabe que ele quer chegar em algum lugar. Então tem um pouco mais de facilidade. O emocional tem mais dificuldade de lidar com meta. Porque é a emoção dele que está ali. E para ele, às vezes, meta não tem emoção. Números não têm emoções. Então é mais difícil para ele entender. Alguns perfis, que aí como eu te falo da profundidade da ferramenta, alguns perfis estão no centro emocional, mas lidam com meta? Lidam. Porque querem chegar em algum lugar, passa pela imagem deles, pela conquista de algo, né? Então passa por isso, mas a gente vê que as pessoas que têm um emocional muito aflorado, às vezes têm dificuldade com o número. E tá tudo bem. Porque numa empresa não é tudo sobre números. Exatamente. Aí eu preciso saber como é que eu vou explorar. Explorar, como eu digo, não é explorar nos maus sentidos. Sim. Mas é no sentido de como eu vou extrair daquela pessoa o melhor que ela pode me dar. E aí, se eu quero empurrar a goela abaixo uma pessoa dessa números, ela não vai me render nada nunca. E aí, o que a gente ouve, né, dos gestores e líderes falando? Ah, essa pessoa não tem competência. Essa pessoa nunca atinge meta. Será que eu, como uma pessoa que estou guiando essa pessoa, sou eu que estou errando? Porque essa pessoa me fala isso e eu não estou tendo competência de pensar assim, tá, então eu não posso trazer para ela em números. Mas se eu trouxer para ela em ações, que ações a gente vai ter? Outra forma, né? Então eu faço uma volta e aí eu consigo extrair e aí aquela pessoa voa, assim, de um jeito que ninguém vai fazer melhor do que ela. E aí eu tenho uma pessoa que diz para mim que não lida com meta, que bate todas as metas da empresa, que ninguém bate meta como ela, só que quando eu preciso trazer ela pro jogo, eu não falo em meta, eu posso até falar em números, né? Mais adiante, o que aquilo tá resultando. Porque aí quando ela perceber que ela tá batendo as metas, ela vai começar a gostar dos números.
Entende? Porque, claro, só que daí eu não sento pra ela e trago números, eu trago outras coisas, né? Eu trago objetivos, eu trago experiências. Então, assim, É uma outra forma de estimular, né? Exatamente. E aí essa pessoa começa a bater meta e ninguém vai bater meta como ela. Porque daí tu tá usando o potencial que ela tem. Exatamente. O emocional, ele é tudo. Quando a gente vai ver o emocional, o mental, ele é tudo. Ele justamente é para a questão dos objetivos que a gente quer, o que a gente quer atingir e a forma. E às vezes a gente nem sabe. O que a gente precisa entender é, quando a gente fala assim, eu estou no campo emocional, o Enneagrama ele tem lá, são 9 tipos, né? Então ele se divide em 3 centros. Então eu tenho as pessoas que estão no centro emocional, no centro mental e no centro que a gente chama no centro do corpo, né? Mais do realizar mesmo. Então, o que acontece? Não é porque eu tô no centro mental, o mental não tem emoção. Não, todo mundo tem dos 3. Só que nós, por perfil de comportamento, a gente tem um que é mais destacado. É o que mais move a gente, né? Então, por exemplo, as pessoas que estão realmente no centro emocional, a questão emocional para elas conta muito mais, né? Na tomada de decisão, nos relacionamentos. Então, tudo isso para ela conta mais. E isso não quer dizer que ela não vai conseguir ter um raciocínio lógico. A mesma coisa ao contrário. Uma pessoa que está no centro mental, ela é muito mais lógica. Ela é muito mais racional. Então, se ela gostou ou não gostou, não é tão parte do jogo quanto o emocional. Mas é claro que ela tem emoção. Então, é claro que em algum momento a emoção dela vai entrar no jogo. Só que ela não é tão aflorada quanto alguém que é realmente, né, um perfil mais emocional. Então, mas todas elas jogam. Né? Todas as pessoas têm a parte do realizado, físico, que é a parte que leva a gente pra ação. Então, todo mundo tem, só que uns têm mais, outros têm menos. Exemplo na prática, eu tô lá no campo da execução, enfim, no físico, né? Então, tudo pra mim é muito do sentir, é muito no físico mesmo, físico. Então, é o que eu falo, assim, se eu tenho que planejar, é um tempo que eu tenho pra fazer. Agora, me coloca pra dar uma aula, 10 dias de curso aqui, ó. Chega de noite, arruma a planilha e aí é executar. Porque aí eu tenho força, tá no físico de executar. Tem gente que precisa dar aula uma semana, chega no final da aula, precisa... Tá destruído. Então tudo isso passa por esses entendimentos, assim. Então isso pra mim que é o mais mágico do autoconhecimento, né? É a gente ver que... E aí tu falasse uma coisa que me chamou a atenção, de que a gente começa a dar o nosso melhor e isso começa a transbordar pro outro. O que a gente pode entender daí? Quando a gente tá nesses processos, né, de autoconhecimento... Existem 2 palavras que eu acho que são chaves, que uma é a questão da empatia, a gente começa a ter mais empatia, que a gente começa a entender algumas coisas, só que a gente extrapola da empatia para a compaixão. Que a compaixão, quando ela entra no jogo com a empatia, porque a empatia, às vezes, ela fica aquela coisa assim, daí eu me colocar no lugar do outro e tal. A gente nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro. Não tem como. A gente tenta fazer isso no sentido de, a história do outro é diferente da minha e tal. Isso é empatia. A compaixão, ela é diferente porque a compaixão, eu acolho a história do outro. Sem precisar me imaginar na história do outro, porque eu nunca vou conseguir me colocar no lugar dele. Não adianta eu querer te dizer assim, não, de nada, realmente eu imagino. Não, mentira, tu não imagina. Aliás, tu imagina, mas tu não tens noção. Porque tu nunca teve na pele da outra pessoa. Então, quando a gente coloca o fator da compaixão nesse jogo... Aí a história realmente começa a mudar. Porque daí eu tenho a empatia de entender que a minha história é diferente, mas eu tenho a compaixão de acolher aquela história e, tipo, tá tudo bem. Tá tudo certo. Exatamente. Então a gente precisa, e justamente, né, e aí se aprofundar no autoconhecimento, no se conhecer e tudo mais, aí a gente vai extrapolando essas faixas, né? Agora eu me conheço, agora eu consigo ter empatia de perceber o outro, e aí agora eu tenho compaixão de acolher esse outro. E aí realmente a mágica acontece. Não é mágica, né, gente? Aqui é processo. É um processo. Porque às vezes a gente tá aquela escorregada ainda. Então, assim, mas é isso que eu falo muito também. As pessoas falam, as pessoas brincam, né? Mas, tá nervosa? Tu não é yoga? Eu falo, gente, se eu fosse equilibrada, eu não fazia yoga, porque eu não precisava. Então, eu brinco muito assim, de que não é porque a gente tá nesse processo que nunca mais vai acontecer. Sim. Não é porque eu tô nesse processo que nunca mais eu vou ter uma discussão com alguém. Eu continuo tendo as minhas dificuldades de lidar com alguns perfis, porque são maneiras diferentes de lidar, mas a gente sai do centro, né? Então eu tenho aqui, cara, me estresse porque isso aqui tá num outro ritmo. Mas eu volto mais rápido, porque daí eu tenho a ferramenta. Tu tem um entendimento também, né? O conhecimento. Eu tenho um entendimento e, tipo, como é que eu vou aplicar isso na prática? Então, como eu falo, por exemplo, quem falou, hoje eu não acordei muito legal. Cara, eu já vou ali pro meu cantinho, já faço meu óleo,
e já vou dar uma respirada e falar, cara, o que eu preciso colocar aqui, porque, né, eu preciso me alinhar. Sim. E no processo do autoconhecimento também, uma coisa que eu acho importante a gente falar é que não é porque a gente se conhece e porque a gente tem ferramentas que eu vou estar bem 24 horas por dia. Não, é uma obrigação, né? É. Não tem como. Então, eu recebi uma pergunta esses tempos, né, numa mentoria, que a pessoa me perguntou assim, Roberta, como é que tu faz pra te motivar assim o tempo todo? Eu falei, cara, eu não faço isso. Quem te disse que eu tô motivado o tempo todo? Aí ela, eu vi que a pessoa deu uma respirada assim, aliviada, ela falou assim, porque eu acompanho uma pessoa na internet, eu acompanho uma pessoa na internet que ela fala muito isso, assim, a gente buscar livros, e aí, daí eu escuto uma música pra gente estar sempre motivada, né, sempre na automotivação. Daí eu falo, olha, às vezes a minha automotivação é eu só entender que eu aquele dia não estou motivada. Exatamente. Então, por exemplo, né, eu sou o terror da vida, do marketing da vida, né, porque eles dizem assim, não, dessa semana vamos gravar aqui 7 vídeos hoje, e aí eu falo, cara, hoje eu vou fazer planilha do Excel, porque eu não tô afim de gravar. Entendeu? Eu gravei uma vez, eu gravei 2, e não vai sair. Então, assim, trabalhem comigo 2 semanas antes de calendário, porque eu não consigo, às vezes, chegar num dia e tá ali no Instagram, daí como é que eu vou falar sobre automotivação se naquele dia eu não tô. E aí que eu falei, aí eu preciso estar nesse lugar pra falar sobre isso. E aí essa coisa das pessoas buscarem muito isso, né? Não, mas aí eu tô triste, bota uma música, eu não sei o que, lê um livro, aí eu tô aqui, faz um curso. Fala, gente, quando tiver assim, sabe, volta pra dentro. E uma dica muito rica pras pessoas, assim, muitas vezes as pessoas falam, preciso fazer um curso novo. Eu preciso aprender uma coisa nova. Não, às vezes a gente precisa revisitar o que a gente já sabe. Porque às vezes o ensinamento já tá ali. Por exemplo, quantas coisas tu já fizesse que tu terminasse um retiro ou algo do tipo e que tu engavetou o teu ensinamento? Verdade. Ou usou ali uma semana, usou ali um mês e depois aquilo foi se perdendo. Aí daqui a pouco a gente já tá num outro curso, a gente já tá num outro ensinamento, a gente já tá numa outra coisa. E aí tu vai enchendo a gaveta de coisas e tu não usa mais aquilo. Exatamente. Então, quando a gente se encontra numa situação que a gente precisa de recurso, dica, em vez de começar buscando o que de novo eu preciso aprender, revisita o que já sabe. É que, na verdade, o bem-estar da gente também é a gente aprender a lidar com o ócio, assim. Não tá legal. E se respeitar. Né? Não querer, porque é bem como você falar, a gente vê no Insta e tal, aí a pessoa tá lá sempre bem, como é que ela faz tudo isso, então eu também vou tentar fazer, e às vezes você não consegue. Mentira, não faz. Né? Não tem como. Então a gente vai se espelhar em alguém que às vezes não acaba sendo uma mentira, né? Então assim, às vezes tu chega e diz, não, hoje eu não tô legal. É se respeitar, é você se respeitar, né? E diz, não, hoje eu não tô legal, hoje eu não vou conseguir fazer isso e tá tudo certo. Amanhã, outro dia, é a vida que segue. É exatamente isso. E esse negócio do Instagram que tu falou agora, eu encontrei com uma professora minha de yoga, uma das minhas primeiras professoras. E a gente também encontra, assim, ao acaso na rua, que não foi ao acaso, né? Depois eu vim entender. Mas a gente tava conversando sobre isso, ele foi rápido, foi um encontro assim, de 10 minutos, super profundo. E aí eu comentei sobre isso, como a gente, na verdade, assim, como as palavras e as nossas coisas têm poder, né? É muito poderoso o nosso querer. E aí me chamou a atenção naquela semana, eu tava pensando sobre isso assim. Eu olho pra vida de alguém no Instagram, eu olho uma parte da vida dessa pessoa. Assim como essa pessoa olha pra minha vida no Instagram e ela vê uma parte da minha vida. E aí, às vezes, eu começo... Gente, percebam. Às vezes eu começo do nada na minha vida, eu começo a travar umas coisas, assim. A coisa não começa a ficar boa, eu começo a ter coisas que eu não consigo nem explicar, que não vai bem. E aí, às vezes, eu tô numa uma mania quase, né, de que a gente olha ali e daí a gente pensa assim, eu queria tanto ter a vida dessa pessoa, né? E aí, só que a gente tá falando de uma parte que a gente tá vendo. E aí, às vezes, a gente atrai isso com tanta força que às vezes começa a dar ruim na nossa vida porque a gente tá tendo a vida daquela pessoa que a gente pediu. E que a gente acha que era bom. Só que a gente não tá, a gente tá tendo a vida daquela pessoa integral. Pessoal, tu quer? Então, tá aqui, vou te dar. E aí a gente começa a vivenciar coisas, às vezes, que a gente atrai nesse pedido, né, de eu quero ter, porque atrás da câmera a gente não sabe o que tá acontecendo. Exatamente. E tudo na vida tem o ônus e o bônus. Exato. Então, às vezes, aquela pessoa tá ali e ela tá falando coisas super legais, ou ela tá mostrando um momento super legal, mas ela tá mostrando um momento. A gente não sabe o que acontece na hora que ela sai da câmera. Só que quando eu me conecto com aquela pessoa a ponto de querer a vida que ela tem, às vezes eu tô recebendo isso. Porque foi isso que eu pedi.
E aí, às vezes, a coisa começa a não dar bom. Porque eu estou tendo, de fato, coisas de outras pessoas. E a gente nem entende. E a gente não entende. Então, assim, de novo, também o autocuidado e o bem-estar e o cuidado integral é isso. É o que eu tô pensando, né? E aí, a gente tava falando disso agora há pouco. Acho que é uma coisa boa de a gente se falar agora. É essa coisa de, por exemplo, a gente entra em padrões tão de caixinhas que a gente chegou ao ponto, por exemplo, de a gente achar que tá doente é normal. É, verdade. Tá tão padronizado, por exemplo, isso é uma coisa que eu tenho tomado muito cuidado, de, por exemplo, né, a gente tem aquelas brincadeiras ali, os memes que a gente dá risada, são engraçados, mas aí que vem aqueles memes assim, ai, meu dinheiro esse mês não deu nem tchau na minha conta. Quando eu tô reproduzindo aquilo ali, que eu coloco aquilo no meu Instagram, que eu tomo aquilo como uma verdade, que eu dou risada, porque tu pode dar risada, porque é engraçado mesmo, Sim, tem sim. uns super engraçados, mas tu pode rir, mas não se identificar e não se conectar com aquela fala. Porque quando eu começo a reproduzir no meu Instagram, e aí eu começo a realmente entender dentro de mim que o meu dinheiro não para na minha conta, que casamento é isso aí mesmo, que tá tudo ruim, e que trabalho é isso aí mesmo. Certinho. E que trabalho é isso aí mesmo, que a gente até passa a entender. Às vezes as pessoas dizem assim, eu queria tanto fazer tal coisa, mas aí... mas também, né, não, tem que trabalhar. Mas será que eu não podia fazer aquela tal coisa que é prazerosa, que é gostosa, que eu tenho talento para e transformar isso num trabalho? Exatamente. Mas as pessoas ainda acham que trabalhar é bater ponto, é o sofrer, sabe? É aquela forma engessada que tem que ser ruim para gerar um dinheiro. É. E aí a gente não entende que não, a gente pode agregar várias coisas da nossa missão, do nosso propósito, do nosso talento e criar algo, né? Ou, por exemplo, mas não dá pra todo mundo fazer isso. Mas, por exemplo, tu pode escolher a empresa que tu trabalha. Sim, exatamente. E aí, às vezes, tu tá tentando se encaixar num perfil que é o perfil, às vezes, que a família espera, que a sociedade espera, que não é o perfil teu, genuíno. Então, a gente, às vezes, não precisa, porque daí as pessoas entendem assim, agora eu vou largar o quê? Vou virar... Né, enfim, algo muito extremista, eu falo, não, às vezes tu só precisa mudar de empresa. Só precisa mudar o lugar onde tu trabalha, tu pode continuar sendo CLT, tu pode continuar tendo... Não tem problema. Mas desde que tu esteja num lugar que as pessoas estejam usando o teu melhor. Que não seja um sacrifício, sabe? Exatamente. Então a gente se coloca nesse padrão. E aí a questão da doença, que a gente estava falando agora há pouco, passa muito por isso, né? A gente normalizar os padrões a ponto de a gente chegar todo dia, às vezes, com dores em casa, do nosso corpo tá doendo, e de a gente achar que isso é normal. E a gente escutar falas como essa, né? Mas também, né, a gente trabalha 8 horas por dia. Quem é que não tem uma dor nas costas? Se estivéssemos todos num saudável, não teríamos todos dor nas costas todos os dias. Então, por exemplo, as mulheres, né? As mulheres trazem muito isso. Eu tenho muita cólica, sofro muito, né? No período menstrual. E é um sofrimento, é horrível. Daí eu falo, cara, não é pra ser horrível. Não é pra ser dessa forma. Se está sendo horrível todos os meses, é porque a gente tem que olhar em alguma coisa nessa história que não tá legal. E aí a gente precisa olhar pro nosso lado feminino, o que a gente tá fazendo com ele. Aí a gente tem várias ferramentas, o autoconhecimento, os óleos essenciais. Mas o fato é que essa normalização de ser dolorido, de ser ruim, né? E até mesmo, às vezes, tem pessoas que se orgulham disso. Exatamente. Tem gente que tá todo estrupiado fisicamente e acha que, tipo, isso cara, eu tô trabalhando muito. Tô todo destruído. Mas ainda vê uma coisa boa, né? Sabe? E aí a gente percebe na fala mesmo, né? Que isso é um motivo de orgulho. E isso, na verdade, não é isso. É o nosso corpo avisando que algo não está correndo bem. Então, se a gente for olhar, por exemplo, né? Raríssimas vezes a gente tem alguém que tem uma doença muito grave e que chega a ser crônica que não deu sinal nenhum. Exatamente. Então, hoje eu tenho uma coisa que é crônica. Cara, a vida veio assim, te dando 30 anos de alerta. Aí não deu, tu não entendeu, pro bom entendedor, meia palavra não bastou, então não foi um bom entendedor. Aí o corpo faz o quê? O corpo chega num nível que ele cria uma doença, por quê? Porque daí é o último estágio que ele tem de te alertar. Daí se tu não entendeu... Vamos dessa forma. Aí a coisa fica ruim mesmo. Mas então, essa normalização dos padrões, sabe? E aí a gente pode conectar tudo isso, né? Ao tempo que a gente tá vivendo de tudo muito rápido, tudo muito fácil. Por exemplo, qual é uma das maiores problemáticas que eu tenho hoje com os interagentes na aromaterapia? Consistência. As pessoas querem chegar lá... E já resolver. E às vezes assim, aí as pessoas vão lá, saem do consultório, e aí compram milhares de óleos essenciais, e compram um monte de coisa e não usa.
Aí e eu fico ali, né? E aí como é que foi? E aí como é que tá? E como é que foi a prática? Ai, não consegui. Ai, não tenho tempo. Aí muitas vezes as pessoas voltam depois. Ai, não consegui aplicar o protocolo, enfim, né? Daí eu falo, gente, eu te pedi 5 minutos, tipo, antes de dormir. Se tu não tem 5 minutos pra cuidar Pra de se ti cuidar, antes de não tem dormir, como, né? né? Eu digo, eu já dei assim o mínimo do mínimo da prática, tipo, 5 minutos. Se tu não consegue em 24 horas tirar 5 minutos pra algo que já está te incomodando, porque quando tu foi parar ali, já está te incomodando. Aí eu falo, gente, então assim, ó, vocês vão ter que procurar outra coisa, porque eu não tenho como. Não tem mais o que Porque fazer. quem faz o milagre não sou eu, né? Eu só explico aqui, faço. Eu falei, quem faz a mágica acontecer são os óleos essenciais dentro da prática que vocês têm. Porque para aromaterapia, eu preciso do uso do óleo com consistência. E aí... E tem que ter um período que não é ontem, não tem, é tipo fazer. E como eu disse, não, até assim, ó, os resultados não demoram para vir, sabe? Até eles vêm assim de uma maneira até bem rápida. Em uma semana, claro, Sim. algumas coisas de uma vida inteira a gente demora um pouco mais, mas a gente começa a ver resultados muito rápidos. Só que para isso eu preciso que as pessoas... Só que aí uma coisa que já tem que ser todo dia, ai não, já demora muito. E aí que eu digo assim, então, essa pressa que tá rolando hoje por aí, essa coisa de tudo muito imediato, né, hoje tem pós-graduação que a gente faz em 3 meses. O que antes a gente fazia em 2 anos e pouco. Então, assim... Então, essa pressa é muito complicada de se lidar, né? E aí o bem-estar passa muito por isso. Dessa pressa de eu ter que viver tudo com muita pressa, de que tudo tem que ser muito imediato, e o nosso bem-estar não é imediato, porque o nosso estar é rotina, o nosso bem-estar é rotina. É o que eu faço da hora que eu acordo à hora que eu durmo. Das minhas escolhas de como eu acordo, o que eu vou fazer da minha manhã e até a hora que eu vou dormir. Isso é cuidar do nosso bem-estar. Isso é cuidar da nossa saúde. Da nossa saúde. E aí, se eu vivo com pressa... Não tem como ter uma qualidade de vida. Não tem como. Roberta, muito obrigada mais uma vez. A gente acho que teria assunto para vários episódios, temos que marcar mais vezes para a gente conversar, porque é muito bom realmente, né? Todas essas informações para a gente melhorar a nossa qualidade de vida e nosso bem-estar. Exatamente. Eu que te agradeço, porque é sempre uma oportunidade, sempre que tem a oportunidade de levar isso para as pessoas, né? Eu acho que se a gente fala uma frase que reverbera e que bate no coração, né, de alguém e gera uma mudança, já é válido. Então, sim, são temas muito profundos. Então, sempre que quiserem voltar, as portas estão abertas. Com certeza. E eu te agradeço pela oportunidade. Pessoal, então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, seus comentários do que você está achando das nossas entrevistas com essas pessoas especiais.